Olá, aluno. Olá, aluna. Nós, dando continuidade à aula de distribuições, dos testes estatísticos por distribuições, nós vamos aplicar aqui o teste das proporções, baseado nas afirmações que é muito comum da nossa vida. Então, observe um exemplo. Um político afirmou que existe uma adesão de mais de 60% a um projeto de lei por parte dos habitantes de uma cidade chamada Jacobiana. Para testar essa informação, obteve-se uma amostra de 400 eleitores, verificando que 250 deles são favoráveis. Teste a hipótese de aceitar ou rejeitar a afirmação ao nível de 10%. Então vejam só, o político está dizendo que mais de 60%. Então isso aqui, com certeza, é a minha hipótese alternativa. Tá? Mas antes de começar a falar sobre hipótese alternativa, vamos logo pegar o número, vamos falar um pouco aqui sobre o nível de significância. Olha só, se o seu teste ele for um teste unicaudal esquerdo, você descobriu lendo o texto que ele é unicaudal esquerdo, você simplesmente vai chegar no R e pegar 10%. Bota lá que enorme, 0,10, vírgula média 0, vírgula variância 1, desvio padrão 1, e aí você acha com 10%. Se o seu teste ele for um teste unicaudal esquerdo, unicaudal direito, perdão, for nesse ponto aqui, então, ó, percebam, ele vai ter que andar tudo isso aqui, ó, tá? Por que unicaudal esquerdo? Porque esse unicaudal direito, o que vai acontecer? Porque 10% ele vai estar se referindo a essa região aqui, ó. Aí não vai servir para a gente pegar no R, porque os 10% é depois. A curva ela cresce da esquerda para a direita, ela vai do zero para o mais infinito, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma conversão lá no R e pegar o valor de 90%, tá bom? Ok? Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. E se o seu teste ele for unicaudal, e se ele for bicaudal, tá? Ele tendo duas pontas, a esquerda e a direita, esse 10% aqui ele vai diluir 5% para cá e ele vai diluir 5% para cá. Quanto é que fica no meio? 95. E qual o valor que você vai pegar no R? Aí você escolhe. Ou você pega 5%. Desculpa, eu errei aqui. Ó. Não é 95%, é 90%, tá? É porque eu pensei em uma coisa e falei outra. Então, ó, você tem 5 mais 90 mais 5, tá? 5 da esquerda, 5 da direita e 90 do meio. Então, como é que você vai fazer no R? Você pode fazer de duas maneiras. Ou você pega esse ponto aqui, que ele é o ponto que corresponde a 95%, que junta 5 mais 90, esse ponto corresponde a 95%, e aí você aplica o sinal positivo para a direita e o sinal negativo para a esquerda, mas vai ser o mesmo número. Ou você pega no R pelo 5%, tá? Aí você escolhe por qual momento você quer fazer, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Então, fechado esse acordo, vamos lá, vamos discutir qual é o nosso teste indicado. Bom, então você tem, ó, que ele disse que mais de 60% da população aceita o projeto de lei. Só que ele disse isso num discurso, um discurso que teoricamente é vazio. Qual é a certeza que a gente tem? A certeza que a gente tem é que a população não queira mudar. Então, se a gente tem a certeza que a população não quer mudar, a gente pode chegar e dizer, não, o discurso do político vai dizer que o meu teste é de 0,60. Ou seja, o meu P0, o meu P populacional. Por quê? Porque a alternativa vai ser a afirmação do político. O P0 do político é que seja maior do que 0,60. Então eu tenho que rejeitar essa possibilidade, eu tenho que trabalhar essa possibilidade aqui da população ser de 60% ou qualquer outra coisa contrária ao político. Tá? É por isso que a gente está trabalhando com o teste unicaudal direito. Por que eu não trabalho aqui com um valor diferente? Porque o diferente ele vai considerar tanto acima como abaixo de um número. Eu sei que se ele for abaixo, ele é abaixo e ponto final. Eu não vou discutir o quanto ele é abaixo. A população não quer. Eu sei que 60%, pelo menos 60% da população não quer. Mas o político diz, não, mais de 60% da população quer. Por isso que eu não uso diferente. Tá? E aí, ó, vamos lá. Isso aqui eu já tenho, né? Isso eu já conheço. Então, o que eu preciso agora? Eu sei que o teste ele é unicaudal direito. Então, eu posso já escrever aqui, ó, riscar aqui alguma coisa e já
dizer o seguinte, ó, eu quero pegar esse ponto aqui, para definir se eu rejeito essa possibilidade da população ser de 60% ou menos, alguma coisa à esquerda de 60 para baixo, tá? E começar a trabalhar a afirmação do político. Então, esse valor aqui, ó, essa região aqui mais estreita, ela vai valer 10%. Só que 10%, gente, é 10% depois que eu andei tudo isso aqui. Aí é por isso que quando eu for digitar no R, eu vou ter que considerar toda essa região aqui para saber qual é o ponto onde a curva vai parar. Esse ponto aqui. Então, esse ponto, vou botar aqui em cima para não misturar nos eixos, esse ponto aqui ó, corresponde a 90%. Tá? Então, eu vou ter que botar lá no R que norme 0,9, distribuição normal padrão 0 e 1, e aí saber onde é que está. E depois eu calculo o valor de F calculado, tá certo? Vamos lá no R, dá uma olhada. Bom, nós estamos aqui com R, então eu vou botar aqui ó, que norme. O nosso valor vai ser 0,90. A média é 0, variância 1, que é uma distribuição normal padrão. Preciso sempre dela. Então eu tenho aqui ó, 1,28, tá certo? E aí a gente começa a fazer nossa questão. Vamos lá, vamos desenhar aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então eu já tenho esse ponto aí que é a minha região crítica, a região de padronização para definir se eu rejeito ou aceito essa afirmação, a hipótese H0. Então isso aqui vale 1,28. Tá? Lembre-se que é positivo, que é a direita. E eu preciso do valor de Z calculado. O meu Z calculado seria, olha só, ele diz o seguinte, ó, foi feita uma pesquisa com os eleitores, de 400, 250 são favoráveis. 250, o valor de 250 corresponde a 62,5% de 400, tá? Então, se você divide 250 por 400, vai dar 62,5%. O valor padrão que eu tenho é o 0,60, que ele está dizendo que são mais do que 60%. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui, ó. Eu vou precisar do 0,60 e vou precisar do fracasso dele, que é 1 menos 0,60, que dá 0,40, tá? E a quantidade de N que eu tenho? O meu N é de 400 eleitores. Então, quando você faz essa conta aí, você vai encontrar alguma coisa próxima de 1,02, mais ou menos isso. Tá? Então, 1,02 eu tenho ele aqui, ó, à esquerda do número. Eu tenho na região de aceitação de H0. Tá certo? Então, a conclusão é que eu devo aceitar H0. Eu devo aceitar que o político não está falando a verdade. O político está aumentando os números. Apesar de você ter dado 62,5% da população aqui, ó, dessa pesquisa, mas isso não é estatisticamente significativo. Por quê? Porque ele não conseguiu romper essa barreira e a gente rejeitar a possibilidade que alguma coisa de 60% para trás queira esse benefício aí desse projeto de lei. Tá certo? Então, se você que fosse escrever aqui formalmente, então você aceita H0, dado que H0 é verdade, ou seja, condicionado que você está trabalhando com a evidência verdadeira de pesquisa. Então, isso aqui tem 90% de chance de estar certo a sua atitude em aceitar H0. Tá certo? Tá legal? Tá bom? A gente, lembrando, em todos os vídeos eu sempre falo, sempre deixo claro, o teste não é de HA, não é hipótese alternativa. O teste vai testar a hipótese nula, tá certo? Eu só rejeito e só aceito H0, não tenho nada a ver com HA, tá certo? Então, eu estou aceitando que é 60% ou menos, meu filho, que da população que está favorável a esse projeto de lei, tá certo? Muito obrigado, vão acompanhando os vídeos pelo canal e até mais.